Vamos lá. Então, eu realmente eu conheci a Bia no curso mesmo da USP, né? Eu fiz a primeira e a segunda edição, e as duas primeiras edições foram muito boas para que eu pudesse aprofundar também os meus conhecimentos da obra como um todo e conseguisse desagregar um pouco o meu olhar de fã do meu olhar de pesquisador sobre cinema e pesquisador sobre os filmes. Então, conversando com a Beatriz, o que a gente decidiu fazer? Como nós temos apenas uma aula e são 8 filmes, eu decidi analisar pontos específicos dos filmes que eu vou conversar com vocês e falar um pouquinho, principalmente, sobre a questão da adaptação literária, né? Como que é feita essa transposição dos livros para os filmes, porque eu sei que esse é um ponto que muita gente tem questões, eu também tenho algumas questões, principalmente nessa lógica de, eu acho que faltou isso aqui, esse personagem não apareceu, esse aqui não era bem assim, esse fato mudou. Então, eu vou lançar, né, trazer aqui algumas opiniões para a gente discutir a respeito disso. E eu escolhi, como estava lá na ementa, eu escolhi dois filmes específicos para a gente discutir. O primeiro, que é A Pedra Filosofal, e O Prisioneiro de Azkaban. E ao longo da aula eu vou comentar com vocês por que eu escolhi esses dois. Então vamos lá, vamos começar. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre a minha história, para vocês saberem, né, qual que é a minha área de atuação. Eu sou publicitário e pós-graduado em marketing digital. As minhas pesquisas acadêmicas, elas sempre foram relacionadas, né, a cinema, televisão e as novas mídias, desde 2010 que eu estudo essa área. Eu sou também editor do portal Cinemascope e atuo como crítico de cinema. Colaboro para a revista online Subjetiva, e já realizei coberturas jornalísticas, né, para eventos culturais diversos, entre eles a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e a Festa Literária Internacional de Paraty, que é a FLIP. Eu sou professor de curso sobre roteiro, eu vou lançar o meu curso online em janeiro do ano que vem, e participei da produção de 2 curtas-metragens em 2019, né, o Cartas e o Planejado. Em 2019 também eu fui convidado para ser o crítico da Mostra Brazilian Film Festival, que acontece em Chicago. Fui lá para comentar os curtas-metragens, os filmes que eles fazem, é uma mostra que acontece internacionalmente, e em 2020, por conta da pandemia, a mostra se tornou online, não mais presencial, e aí eu integrei a equipe que faz a curadoria dos curtas, né, da 11ª edição. Também sou coautor do e-book, né, o Novíssimo Cinema Brasileiro, que está em fase de finalização, e nesse e-book eu assino um artigo Branco Sai, Preto Fica, episódios de racismo na capital do Brasil. É um e-book que fala sobre o cinema nas diversas regiões brasileiras, e como eu sou brasiliense, eu morei em Brasília, né, muitos anos, eu falo sobre esse filme do Adirley Queiroz, que é emblemático. Mas hoje a gente vai falar sobre Harry Potter, por isso que estamos aqui. E eu vou começar explicando, assim, né, conversando com vocês um pouquinho sobre a construção do universo cinematográfico e o que isso significou. Bom, todos nós, algumas coisas que eu vou falar que eu acredito que vocês já saibam, principalmente porque faz parte da história da produção dos filmes. Eu sei que, como fã, às vezes a gente vai pesquisando, querendo saber como as coisas funcionaram e como foi esse processo de produção. Mas trouxe alguns dados que achei que seriam relevantes para a gente entender como que eles construíram, né, essa bruxidade nos cinemas. Primeiro, é preciso que a gente fale sobre o sucesso dos livros. O primeiro livro ele foi lançado em 97, e o primeiro filme, né, A Pedra Filosofal, só chegou aos cinemas em 2001. Então, a Warner, ela adquiriu os direitos de fazer essa adaptação alguns anos antes. E, curiosamente, eles deram muita liberdade criativa para J.K. Rowling, porque qual que é a lógica? Quando um estúdio adquire os direitos de adaptar uma obra literária para o cinema, geralmente o autor daquela obra, ele tem pouca ou nenhuma
nenhum poder criativo ali em cima. O estúdio é que detém esses direitos, então fica a cargo deles se eles vão fazer uma adaptação mais literal, uma adaptação mais livre, e no caso de Harry Potter a gente já viu aí que foi uma coisa meio atípica, porque eles deram grande liberdade criativa para Rowling. E por que isso? Porque eles perceberam que Harry Potter, ele já era, quando o primeiro filme foi lançado, se eu não me engano, já tinham sido lançados 4 livros. Então, já era um sucesso muito grande editorial. Então, eles sabiam que era uma mina de ouro, assim. A Warner achou essa mina de ouro e percebeu que se eles investissem, eles teriam uma franquia de pelo menos 7 filmes. Então, eles começaram a fazer essa criação desse universo literário, desse universo cinematográfico muito próximo da Rowling, porque ela tinha um universo muito mapeado na cabeça dela. E essa questão da adaptação literária, ela era extremamente importante, porque o roteirista, ele poderia tirar dúvidas com a J.K. Rowling para que ela pudesse ali inserir algumas informações que auxiliassem nessa escrita do roteiro. Então, eles deram essa liberdade criativa para ela. E aí, no começo, eles ficaram muito em dúvida, a Warner ficou em dúvida de quem que eles chamavam para dirigir. Um nome que foi muito cotado foi o Steven Spielberg, principalmente porque se você pensar que é um universo fantástico, onde os protagonistas são crianças, na época em que o filme estava sendo cotado, né, produzido para ir para as telonas, o Spielberg estava aí em alta, porque ele tinha feito E.T., ainda era um grande sucesso, até hoje, que mistura também esses elementos fantasiosos com protagonistas infantis. Só que, assim, não existem necessariamente textos, né, literatos sobre essa questão, mas o que aventou-se foi que o Spielberg queria fazer a junção dos 3 primeiros livros num filme só, e a Rowling disse que não, ela exigia que fosse um filme para cada livro. Sorte nossa dos fãs, né, que foi feito assim, porque eu acredito que se você juntasse ali esses três livros num filme só, a gente perderia muito conteúdo. E por conta de todas essas questões, a direção acabou sendo atribuída para o Chris Columbus, que já havia dirigido, ele já era assim, conhecido dentro do universo hollywoodiano, e ele tinha dirigido sucessos infanto-juvenis, como O Homem Bicentenário e Esqueceram de Mim. E aí, qual foi o grande pulo do gato? Assim, o Chris Columbus, como ele tinha um orçamento bem grande para produzir esse filme, ele começou a se cercar de pessoas que eram o primeiro escalão de Hollywood, vamos dizer assim. Ele trouxe o John Seal para fazer a fotografia, né, que ele assina a direção de fotografia. O John Seal, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele também assinou a fotografia de O Paciente Inglês, de Cidade dos Anjos. Posteriormente, recentemente, né, ele assinou a fotografia de Mad Max, Estrada da Fúria. O John Williams, ele assinou a trilha sonora, e a trilha sonora é muito emblemática e muito importante para esse filme. John Williams, que a gente conhece bem, também era um parceiro ali de trabalho do Spielberg, fez as trilhas sonoras de Jurassic Park, Tubarão, e o Stuart Craig, para fazer o design de produção, né, que são ali os cenários, os ambientes, e o Stuart Craig trabalhou também em Paciente Inglês, em Jardim Secreto. Então, pela lógica, o Chris Columbus começou a trazer pessoas muito experientes para produzir um filme de fantasia. A Warner realmente estava investindo pesado. E apesar dos 3 atores principais que a gente viu ali, né, a Emma Watson, o Rupert Grint e o Daniel Radcliffe serem iniciantes, né, o elenco de apoio, ele era muito experiente, porque a gente tinha o Richard Harris como Dumbledore, posteriormente foi o Michael Gambon, a Maggie Smith, que ela é Lady lá no Reino Unido, ela é muito conhecida, o Alan Rickman, que interpreta o Severo Snape, a Julie Waters, ela é uma grande atriz de comédia no Reino Unido e aceitou fazer um papel da senhora Weasley, que tem quase participações especiais, assim, são
cenas bem pequenas no começo, porque a atriz sabia que a personagem ela ganhava espaço e ela ia se tornando meio que uma figura materna para o Harry ao longo da série. Então ela pensou no longo prazo e aceitou esse papel. E aí o que tudo isso significava? Significava que a Warner, ela sabia no que ela tinha posto as mãos. Ela sabia que o número de fãs literatos era muito grande e que ela iria produzir um conteúdo que seria mundial, e ela faria uma coisa que eu, conversando com a Beatriz, apelidei assim, de quase uma franquia James Bond, mas para crianças, porque o James Bond é que tem aquela franquia de muitos filmes, né? E geralmente Hollywood gosta de trilogias, tetralogias, né? São os 4 filmes. Fazer 7, 8 filmes não é com a mesma história. É difícil você ter fôlego suficiente, produção, né? Assim, verba para conseguir produzir tudo isso. E, principalmente, público para assistir uma história que se desenrola por anos, né? Então, a Warner sabia o que ela tinha conseguido, e ela sabia o potencial de vendas disso, né? Tanto é que nós temos parques no mundo todo relacionados a Harry Potter. E aí, qual a importância da Pedra Filosofal para esse universo cinematográfico? A Pedra Filosofal, ela meio que se tornou assim, com perdão do trocadilho, mas pedra de toque para todos os diretores que vieram posteriormente, porque eles sabiam que o filme, ele determina questões muito essenciais para a saga cinematográfica, né? Questões como a trilha sonora, se a gente escutar a música, os acordes de Harry Potter, onde quer que a gente esteja, a gente vai reconhecer na hora e a gente vai ser transportado para o filme. Todas as questões de figurino, o humor dos personagens, toda a própria Hogwarts que foi desenvolvida e nos foi apresentada ali, ela é um ambiente muito mágico e ela serviu de base para tudo que seria feito posteriormente. Eles tinham uma estrutura, né? A Warner já sabia o que eles iam construir, mas eles investiram pesado nesse primeiro momento para que eles tivessem essa capacidade de desenrolar a trama à medida em que os filmes avançassem, né? Sabendo disso, eu começo a falar um pouquinho com vocês sobre as questões estruturais e de adaptação. Só fazendo um adendo que eu lembrei, esse grande investimento que a Warner fez, ele foi muito bem, ele teve um retorno muito importante, porque o filme ele teve uma arrecadação de quase $1 bilhão quando ele foi lançado, 975 milhões, e grande parte do público, ele tinha mais de, acho que 60%, 70% do público tinha menos de 18 anos, ou seja, era um público que iria crescer assistindo aqueles filmes. E isso, para uma franquia de filmes, ela é essencial. Então, entrando propriamente nas questões estruturais de adaptação, que eu falei que a gente ia conversar mais detalhadamente, eu queria detalhar, apresentar para vocês a lógica do que é um roteiro. Eu sei que tem muita gente que já sabe o que significa um roteiro e tudo mais, mas essa é a minha área de estudo. Então, eu gosto de dizer que o roteiro, ele é o manual de instrução para você fazer um filme. Mesmo que ele esteja ali escrito, ele não é uma peça literária para se ler, ele é bem chato, na verdade, de você ler, assim, ele não tem um ritmo de leitura. Ele é um manual de instruções, ele é como se fosse um mapa mesmo, uma planta, para você construir um produto a partir dela. E eu gosto muito dessa citação do Robert McKee, que ele é um roteirista lá de Hollywood também, ele escreveu o livro Story, que é bem conhecido, onde ele fala que para projetar um longa-metragem, você precisa reduzir uma massa turbulenta de história, de vida, em apenas 2 horinhas, mais ou menos, que expressem de alguma forma o que foi deixado de fora. Então, tanto para roteiristas que criam o roteiro original, quanto para aqueles que trabalham com adaptação, né, de filmes, de obras literárias, é um trabalho meio hercúleo, assim, você conseguir traduzir aquela massa grande que você tem, que é aquela história, em 2 horas, manter a atenção do público presa ali, e
e contar uma história com início, meio e fim. Às vezes a gente acha que é mais fácil quando já existe uma base literária, né? Mas, como a gente vai ver já já, os desafios às vezes são maiores do que você criar do zero. Então, esse é um dos primeiros desafios, assim, é você condensar uma massa muito grande de história num período determinado de tempo. E esse é uma questão que o roteiro tem que resolver de maneira bem satisfatória, porque senão a gente perde o interesse no filme. E aí, a gente entra na adaptação de prosa e ficção. Eu coloquei alguns tópicos que, às vezes, a gente batendo o olho assim, parece uma coisa bem básica, né? Por exemplo, a diferença entre literatura e cinema. Bom, parece uma coisa óbvia. O filme, eu vou ao cinema para assistir, eu assisto no streaming em casa, e o livro, eu leio, né? São coisas claramente diferentes. Só que entre uma coisa e outra, e no caso de Harry Potter mais especificamente, existe a expectativa dos fãs literatos. O que acontece? Nós, como fãs, a gente leu os livros, e aí a gente se encantou com aqueles personagens, a gente viveu horas, às vezes dias na companhia deles, a gente já tem na nossa cabeça como eles devem ser. E aí a gente vai ao cinema com uma expectativa altíssima. E aí, quando essa expectativa ela não se equaliza com a forma como o diretor e a sua equipe decidiram reproduzir aquela história na tela, a gente fica meio como o Lupin aqui, quando ele se transforma em lobisomem. A gente fica gritando. E eu coloquei essa imagem justamente porque eu já me senti assim na saída do cinema. Muito bravo por não ter visto uma cena que eu considerava essencial e tudo mais. Mas qual é a grande questão? Às vezes, a gente, como fã, a gente não consegue perceber que existe essa diferença. O livro, o filme, né, ele nunca vai conseguir produzir uma experiência igual a que a gente teve na leitura, justamente por essas diferenças de meio, essas mudanças na forma criativa, né? O livro, ele foi escrito na maioria das vezes, no caso de Harry Potter, foi escrito por uma autora só. E o filme, ele é uma obra conjunta, uma obra criativa de várias pessoas que, em cima da obra daquela autora, eles criaram um produto diferente. E, assim, falando friamente pela lógica de Hollywood, né, a gente sabe que, após adquirir os direitos de um filme, existem os direitos de um livro, existem vários autores que têm opiniões diversas, assim, vários roteiristas, mas tem uma ala mais radical do roteiro que fala que os roteiristas eles não têm obrigação nenhuma com o livro, eles têm que contar uma história que seja baseada ali naquele material bruto que eles têm em mãos. Então, eu acho que muito com relação aos filmes, em especial essa literatura infanto-juvenil, né, essa literatura mais fantasiosa que passou a ser adaptada para os cinemas depois de Harry Potter, existe muito essa expectativa dos fãs que ela, como a gente estava conversando no início da aula, a gente acha cenas incríveis em todos os filmes, mas em todos a gente, como fã, entende que existem problemas que dificultam a nossa expectativa, eles não compactuam, sabe, com o que a gente esperava. E aí, eu entro um pouquinho nas dificuldades que o George Bluestone fala no livro Novels into Film. Ele fala assim: a rendição dos estados mentais, memória, sonho, imaginação, não pode ser adequadamente representada em filmes como na língua escrita. Um filme não é pensamento, é percepção. E é justamente isso. Eu vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre a questão do narrador no livro e como que isso é transposto para o filme ou não, mas, em resumo, como que você como você mostra, né, visualmente o pensamento de um personagem? Vou deixar aqui essa pergunta no ar, mas mais para frente a gente tem uma resposta para ela. E aí eu trouxe para vocês um exemplo mais prático para a gente entender a dificuldade de você adaptar uma obra literária e transformar isso num filme e como isso foi feito de uma maneira muito, muito satisfatória, na minha opinião, em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos começar aqui, como diria a Beatriz, no cânone. Vamos começar com o livro que a J.K. Rowling escreveu.
eu peguei a parte específica em que ela mostra que os meninos têm a primeira visão de Hogwarts. Ela fala assim: vocês vão ter a primeira visão de Hogwarts em 1 segundo, Hagrid gritou por cima do ombro, logo depois dessa curva. Ouviu-se um aô muito alto. O caminho estreito se abrira de repente até a margem de um grande lago escuro. Encarapitado no alto de um penhasco na margem oposta, as janelas cintilando no céu estrelado, havia um imenso castelo com muitas torres e torrinhas. Ela escreve mais um pouquinho e complementa. E a flotilha de barquinhos largou toda ao mesmo tempo, deslizando pelo lago que era liso como vidro. Todos estavam silenciosos, os olhos fixos no grande castelo no alto. A construção se agigantava à medida que se aproximavam do penhasco em que estava situado. Certo? Que J.K. Rowling escreveu. Vamos ver como que o Steve Kloves, ele fez essa adaptação. Vocês vão notar aqui, não sei se algum de vocês já teve contato com roteiros de cinema ou não, mas como é um texto muito mais seco, simples e direto, e vocês vão ver que não é literário de forma nenhuma, e todas essas partes aqui que estão em caixa alta são indicações do roteirista para o diretor, para que essas coisas são essenciais de aparecerem na tela, porque ainda tem isso. Na gravação, o roteirista não está presente, só o diretor e a equipe dele. O trabalho do roteirista é todo anterior. Então, o diretor vai interpretar em cima daquele roteiro ali. Então, o máximo que o roteirista pode fazer é indicar o que é importante na cabeça dele para aquela cena. Bom, aí essa indicação aqui, esse cabeçalho, é a típica indicação de início de cena, tá? Exterior, Lago Negro, noite. Uma frota de pequenos barcos flutua silenciosamente sobre um lago de vidro. Harry navega acompanhado de Rony, Hermione e Neville, Longbottom, observando as árvores da floresta que os rodeia. Um brilho prateado cintila através das árvores como em um sonho. Tem mais uns detalhezinhos, aí ele fala. Harry espia o Lago Negro e vê seu rosto pálido refletido. Então um brilho leve de uma luz refletida dança na superfície. Ele olha para cima e vê um castelo magnífico. Hogwarts. Isso aqui é a descrição do Steve Kloves para como os meninos chegam no colégio. Essa não é a última versão do roteiro, é uma dos tratamentos, né, porque o roteiro é reescrito várias vezes, mas vamos ver como que isso foi adaptado para o cinema, como que ficou a cena final, que eu acho que é uma das melhores cenas da saga toda, e eu acredito que é uma das cenas que é responsável por encantar o espectador, não só o fã literato que já sabia de como era a história, que estava ansioso para ver aquilo, como também o fã que nunca teve contato com essa história. Se você foi um espectador de cinema que foi assistir esse filme, é impossível que você, quase impossível, né, que você não se sinta muito tocado quando você assiste a essa cena que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Right then, first years, this way, please. Come on now, first years, don't be shy. Come on now, hurry up. Hello, Harry. Hey, Hagrid. Whoa. Right then, this way to the boats. Come on now, follow me. Então, era só essa cena que eu queria mostrar para vocês mesmo.
eu percebi que a cena como um todo, o volume da cena está baixo mesmo. Então, eu acho que por isso que talvez tenha parecido para vocês também, o som baixo. Então, vocês percebem como que a gente tinha um trecho, né, de prosa em ficção, ele foi adaptado para um roteiro e ele foi depois transposto para um produto audiovisual que é muito diferente do que a gente tinha lido ali. Por exemplo, alguns detalhes que estavam no roteiro, que o Harry olhava para baixo, para o lago, e depois ele via refletido uma luz de Hogwarts, né, e olhava para cima e via o castelo, o diretor não entendeu que deveria ser daquela forma. Ele fez da maneira em que ele achava melhor. Então, isso acontece bastante. Todas essas questões de adaptação literária, elas são muito delicadas, justamente porque o livro deixa de ser a criação de uma única pessoa, né, no caso a autora, e passa a ser um produto coletivo. Então, esse é só um exemplo de como o produto, assim, mesmo não sendo fiel necessariamente ao roteiro, eu acredito que essa cena ela transmite muito o ar que a gente, como leitor, imaginou ali quando estava lendo a Pedra Filosofal, e ela conquista também os novos espectadores que não sabiam nada daquela história. Seguindo em frente, eu passo agora a conversar com vocês um pouco sobre a questão do Prisioneiro de Azkaban e os desafios das adaptações. Eu vi que a gente tinha conversado ali um pouquinho sobre a questão do Prisioneiro de Azkaban ser um filme que é muito querido, mas tem muitas questões detalhadas, assim, meio espinhosas de roteiro, por que essas coisas acontecem, né? Por que não fala-se dos marotos, por exemplo, que é tão importante para a trama. E aí eu vou usar o exemplo do Prisioneiro de Azkaban para falar sobre os desafios que é adaptar, assim, além disso que eu já explanei até aqui, para explicar um pouco quais são os desafios, né, da gente ter fazer essa adaptação. Bom, o primeiro desafio é dessa lógica do narrador em terceira pessoa, fazer essa transposição para uma adaptação cinematográfica. A Beatriz já conversou com a gente sobre o narrador em Harry Potter, né, que é um narrador onisciente, e só para deixar claro, todos os tipos de narradores, né, dos livros, eles têm desafios diferentes na hora de adaptação para os filmes. Narrador em primeira pessoa, o fluxo de consciência, eles trazem a peça, né, peça de teatro, todos esses produtos literários, eles trazem desafios diferentes. Mas o narrador em terceira pessoa, e no caso do Harry Potter, que é o narrador onisciente ali dos pensamentos do Harry, ele traz uns desafios que foi aquela pergunta que eu fiz lá um pouquinho antes na aula. O narrador sabe, por exemplo, que o Harry às vezes sente que o Dumbledore está esquadrinhando ele ali, né? O Harry fala uma coisa e o Dumbledore está meio que fazendo uma radiografia dele. Ou então o narrador sabe que o Harry despreza o Snape com todas as forças e acha que realmente é ele que está tentando roubar a Pedra Filosofal. Mas como é que você pode mostrar isso num filme sem ser por diálogo? Porque às vezes se você coloca um diálogo muito expositivo, seu roteiro acaba ficando pobre, né? Você acaba, assim, subjugando meio a inteligência do seu público e explicando coisas que você pode usar a imagem para mostrar. Então, um dos desafios é justamente esse, como você mostra como você mostra pensamentos, como você mostra sentimentos, e aí a gente vai depender muito da trilha sonora, da atuação, do figurino, do design de produção, né, do cenário, porque todas essas coisas vão nos comunicar sentimentos, vão nos comunicar sensações dos personagens e seu estado emocional, sem necessariamente que ele tenha que falar. Além disso, a gente tem a questão de duração e profundidade. E quando eu digo duração, aqui não é só a duração do tempo do filme, não são só aquelas 2 horinhas que a gente conversou. É muito a lógica da passagem do tempo. Por exemplo, os livros do Harry Potter, a gente sabe que eles começam com 200,
200 e poucas páginas, e aí vão aumentando, se tornando calhamaços cada vez maiores, assim, 500, 700 páginas. E como é que você passa essa história toda para um filme de 2 horas? Porque você pode fazer um filme de 8 horas, a gente vai assistir, a gente que gosta de Harry Potter vai assistir em parcelas, né? Mas não é uma coisa factível para você exibir no cinema e tudo mais, enfim. Então, para que você consiga fazer essa adaptação de uma maneira mais suave, é preciso que você se mantenha, você escolha, né? Se você, o roteirista, na hora que ele vai fazer essa adaptação, ele precisa fazer uma escolha. Se ele vai se manter fiel ao estilo, à lógica do livro, e aí o espírito do livro, né? E aí ele vai pegar pontos principais daquela história e vai preencher as lacunas com outros artifícios, vai unir personagens, às vezes vai tirar plots que são secundários, mas importantes, mas para que a história geral do filme funcione melhor, ou se ele vai tentar reproduzir cada vez mais fielmente aquele livro, e aí, às vezes, quando você opta pela segunda opção, muitos filmes acabam ficando com um ritmo muito arrastado, que é o que eu sinto em Harry Potter e a Câmara Secreta, porque eu acho que o Chris Columbus ele fez uma adaptação muito fiel, só que a adaptação fiel para o cinema acabou dando um tom meio arrastado para o filme, que no livro funciona muito bem, no filme não funciona tão bem assim. Então eu acredito que a primeira opção, que é se manter fiel ao livro, a lógica, né, ao espírito que a gente vê ali, seja mais indicada, que é o que acontece em Prisioneiro de Azkaban. A gente não tem os marotos, e eu acho que isso aí traz uns furos de roteiro, sim, para explicar como que o Lupin e o Sirius sabem como funciona o mapa do maroto, por exemplo. Não se explica como que eles sabem como funciona, né? Também não se explica como que o Sirius conseguiu chegar ali até Hogwarts com os dementadores nas portas do colégio. Então, assim, eu queria muito que essa parte estivesse explicada ali no filme, porque nesse caso específico ela abre furos de roteiro. Mas para um espectador médio, e eu vou chamar de médio aqui só porque vamos considerar as pessoas que não leram os livros, não saber da existência dos marotos não afeta necessariamente a experiência como um todo. Então, às vezes, o que acontece é que os roteiristas priorizam a experiência do espectador que não conhece a história, principalmente nesses primeiros filmes. Eu estava até conversando com a Beatriz que no Relíquias da Morte, parte 2, por exemplo, eu, como fã, adoro, eu acho que está, assim, incrível, porque detalhe, o primeiro e o segundo, a gente vê tudo aquilo que a gente queria ver. Mas se eu fosse um desavisado que chegou no cinema e assistir só aquele filme, eu não ia entender nada. Se você parar para pensar, o filme começa no meio de uma história, você não sabe o que o Harry está indo fazer. Você não sabe, de repente você já tem ele ali no Gringotts, e aí ele já vai para Hogwarts, direto. Então, assim, como peça cinematográfica, ele não se sustenta sozinho, ele faz parte dessa saga conjunta, né? Se a gente pensar que o primeiro e o segundo filme, eu gosto de interpretá-los assim, é um filme de 5 horas, que a gente tem um lanche no meio para poder assistir tudo, porque ele não funciona muito bem sozinho. E aí, com relação à duração, tem toda essa lógica de que, no livro, é muito fácil você dizer assim, e Rony e Hermione, isso acontece muito no 7º livro, e Harry e Hermione passaram meses, semanas, tentando encontrar uma forma de abrir o medalhão. Isso você gastou um parágrafo. Mas no filme, como é que você faz para dar a lógica de que se passaram meses, sem colocar lá embaixo, que é um recurso que eu considero mais pobre, que é alguns meses depois? É você fazer a passagem de estações, é você mudar os personagens, é você mostrar o cabelo crescendo, são todos esses artifícios que o cinema usa, né, para fazer essa passagem do tempo. Então, esses são os desafios na hora de você pegar uma obra que é tão rica e sólida como é a obra da Rowling e transpor isso para o cinema. E aí, falando aqui sobre a minha defesa para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
e porque eu considero esse o melhor filme de Harry Potter, né, da franquia como um todo. Ele foi dirigido pelo Alfonso Cuarón, que a essa altura aqui havia dirigido filmes que eram muito interessantes, como E Sua Mamãe Também. Posteriormente, ele rodou também Gravidade, que é um filme maravilhoso. E eu acho que o trabalho do Cuarón aqui, ele meio que libertou a franquia para ela ser o que ela é hoje, sabe? O Chris Columbus fez um trabalho maravilhoso de adaptação, mas ele estava muito preso aos livros. Eu acho que se continuasse daquela forma, a franquia ia dar uma desandada. Com o Cuarón, ele meio que libertou a franquia para fazer outras coisas, sabe? A forma de apresentação dos novos personagens que seriam recorrentes é muito intensa. Então, por exemplo, a gente tem a professora Trelawney, a gente tem o Sirius, a gente tem o Lupin. Todos esses personagens, eles vão reaparecer na franquia e eles são apresentados aqui de uma maneira muito inesquecível, né? O Lupin no trem, o Sirius nos cartazes, aquela ameaça constante, que depois a gente vai descobrir que é padrinho do Harry. Além disso, a gente tem a apresentação de criaturas. E aqui eu preciso falar sobre os Dementadores, que o Cuarón dá um ar muito sombrio e ele cria os Dementadores em cenas também inesquecíveis. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu mostrava a cena do trem, quando o Harry vê o Dementador pela primeira vez. Aquilo é quase um filme de terror, assim, já é um filme, ele já dá uma acentuada, já dá uma pesada nos filmes, nas cenas, sabe? Então, acho que a apresentação dessas criaturas emblemáticas, que também são recorrentes na série, ela é muito bem feita aqui. E aí a gente também usa isso como um tijolo para poder construir em cima. Se a gente prestar bastante atenção, Prisioneiro de Azkaban é um filme sobre isolamento e passagem do tempo. O Harry, ele está constantemente isolado, sozinho, separado dos outros personagens por algum elemento de cena. É muito comum a gente ver enquadramentos dele sozinho na janela, olhando para fora. É muito comum a gente ter mesmo quando eles estão juntos, tem algum elemento de cena, ou seja, uma pessoa que separa o Harry do grupo, do Rony e da Hermione, porque esse é um livro em que ele está sendo perseguido, né? Ele tem um assassino procuradíssimo, a única pessoa que fugiu de Azkaban que está em busca dele. Então, assim, ele está numa situação que os outros não se enquadram, né? Os outros não se igualam. E esse filme também ele é muito sobre a passagem do tempo. A gente tem, além de ser, do terceiro ato dele, ser completamente um filme de viagem no tempo, né? Tipo, a Hermione e o Harry voltam ao passado, e aí tem que resolver várias questões. O tempo todo a gente tem a passagem das estações, mostrando locais importantes para a trama, como o Salgueiro Lutador. A gente tem muitos relógios, o tempo todo a gente tem essas cenas também, muitas vezes o Harry olhando pela janela, e aí é uma cena das engrenagens de um relógio, ou uma ampulheta passando o tempo, ou as velas, na própria aula com Lupin, as velas, elas também mostram a passagem do tempo de quanto o Harry está ali treinando e tentando fazer um patrono. E tudo isso nos é mostrado com uma fotografia assim, impecável, né? Muitos planos de sequência, eu deixei no final aqui, eu deixo um link de um artigo onde a pesquisadora, né, ela detalha bastante 3 cenas em que o Cuarón faz esses planos sequência, que são esses planos bem longos, e o que esses planos significam, como eles agregam conteúdo à cena, como eles, novamente, retiram o Harry da vivência em comunidade para um local de isolamento. E os movimentos de câmera, a câmera ela quase nunca está estática aqui, ela está sempre em movimento, mostrando também essa inconstância que de sentimentos que o Harry está sentindo, né? Aí, como eu já havia comentado, o Hogwarts se tornou muito mais sombria, as cores elas foram apagadas, assim, e o design de produção mudou, porque se antes a gente tinha aquele castelo que era
quentinho, que era tão bacana, que a gente queria muito caminhar naqueles corredores, que quase não existia frio dentro daquele castelo. De repente o castelo de Hogwarts se tornou um lugar perigoso, porque o Sirius Black consegue entrar lá. Então, como assim ele não é aquela fortaleza que parece pra gente, né? E aí, realmente, eles mudaram algumas locações, refizeram, criaram novas locações, né, e afastaram, mudaram ali a planta de Hogwarts, ela mudou. Tanto é que a cabana do Hagrid passa a ser mais longe, eles criam aquela ponte de madeira. Então, todos esses novos ambientes, né, eles são apresentados pelo Cuarón e eles transformam o castelo em outro castelo, quase. A entrada da Torre da Grifinória também muda de lugar. Então, assim, a gente, como fã, acha que não faz o menor sentido que essas coisas fiquem mudando. Mas algumas decisões, elas são importantes para a narrativa como um todo. Então, a gente tem que ir entendendo também que a saga, ela é feita para durar, né? E aí, como ela passa muito pela mão de muitas pessoas, cada um vai dar o seu olhar criativo para aquele filme. Eu também acho que nem sempre é tão legal ficar mudando as coisas de lugar, porque na nossa cabeça não faz sentido, né? O fã, ele não é bobo, ele sabe que essas coisas mudaram. Mas nesse filme, por exemplo, eu acho que as mudanças, elas foram bem-vindas. E, por fim, eu gosto de destacar a questão do design de som, porque os feitiços, eles começaram no primeiro filme como o barulho dos feitiços, eu digo, ele começou meio como um whoosh, uma coisa meio explosão, uma semi-explosãozinha, assim. No segundo filme, na Câmara Secreta, os feitiços quase todos são bombarda, porque é aquela explosão danada. O clube de feitiços, o clube de duelos, é explosão para todos os lados, assim. E eu acho que o que o Cuarón faz aqui, o que ele orienta no design de som, é muito bom, porque os feitiços começam a ficar mais fluidos, mais leves. Eles, às vezes, não precisam de som, porque eu também não acho que todo feitiço precisa de som. Na minha cabeça, imagina assim. E aí ele abre as oportunidades, né, e as portas para que outras pessoas criem mais opções dentro desse mundo que a gente não conhece, é puramente imaginação, né? Porque o barulho dos feitiços a Rowling não escreveu nos livros, então isso é realmente uma coisa que a gente só pode ver e ouvir no cinema. E aí, entrando na parte final da aula, eu queria conversar com vocês sobre a jornada do herói, que é um óculos possível que a gente pode usar para enxergar os filmes do Harry Potter. E por que eu digo um óculos possível? Recentemente, teve uma onda assim, de popularização da jornada do herói, principalmente, só fazendo um adendo, a jornada do herói ela foi criada pelo Joseph Campbell. Ele tem um livro que se chama O Herói de Mil Faces, onde ele compila mitos do mundo todo. É um livro muito popular. Ele compila mitos do mundo todo e faz lá a jornada que um herói, né, geralmente passa para viver a sua aventura. E aí essa jornada se aplica para um mito brasileiro, um mito da Indonésia, um mito londrino. Ela é uma jornada mundial. Só que esse livro ele é um tanto complexo de ler. Eu já li ele e não é uma leitura mais fácil, assim. Ele é bem profundo. E aí o que aconteceu? O Christopher Vogler, ele pegou essa jornada do herói, do Joseph Campbell, e transformou na jornada do escritor, que é um processo, né, é um passo a passo para que escritores possam adaptar histórias para essa lógica. Então, são tanto escritores de roteiro, né, roteiristas, quanto pessoas que querem escrever livros dentro dessa lógica da jornada do herói. E aí ficou muito popular, essa lógica do Vogler, que é mais palatável de ler e entender, e as pessoas passaram a interpretar a jornada do herói e enxergar os filmes com a jornada do herói muito mais facilmente. Só que a questão é que, no caso de Harry Potter, assim como a Bia explicou pra gente que os livros, eles não podem ser interpretados só pelo viés da tradição literária britânica, mas sim da tradição britânica,
do herói romanesco, do romance de formação. Os livros devem ser interpretados com múltiplas camadas, né, com múltiplas referências, os filmes também. Então, o que eu vou conversar com vocês é mostrar, agora, é só amarrar aqui para mostrar onde os filmes, né, e aqui eu estou falando só dos filmes, onde os filmes se adaptam à jornada do herói e onde eles não se adaptam. Eu vou fazer uma análise rapidinha aqui, vou passar na jornada no primeiro filme, tá? Que é a Pedra Filosofal. Então, aqui é o barquinho, a gente vai imaginar que é o herói. Ele está ali no mundo comum, que é o Harry na casa dos Dursley, e aí ele recebe um chamado para a aventura, que aqui está como incidente provocador, mas alguns roteiristas falam como incidente incitante, que é a chegadinha da carta para ele. E existe o quê? Uma recusa do chamado. Ele vai dizer, não é, o Harry não faz isso, e a gente já percebe que a quebra na jornada do herói já começa desde cedo. A recusa do chamado é mais do tio Walter, que ele fala assim, não vai, você vai para outra escola. Vamos aqui fugir dessas cartas, vamos para um rochedo no meio do mar, porque você não vai. E aí existe o encontro com o mentor, e o mentor, nesse primeiro momento aqui, é o Hagrid, que chega e fala, você é um bruxo, Harry. E o Harry faz aqui uma segunda recusa do chamado. O Harry fala, não, eu não sou um bruxo, eu sou só o Harry. E aí, no cinema, a gente precisa sempre de um personagem que saiba tanto quanto ou menos que o público, para que a gente possa fazer uma exposição de fatos, sem que fique muito claro, assim, sem que fique muito óbvio, para não ser uma exposição muito detalhada, assim, que o público perceba que o roteirista não deu conta de fazer de outro jeito. E aí o Harry representa o público nesse filme, e nos filmes a seguir, porque ele sempre vai ser muito deslumbrado com tudo. Então, o mentor, que nesse primeiro momento é o Hagrid, vai explicar como funciona o mundo bruxo, as suas leis. Ele vai fazer a travessia do limiar, né, o Harry, e aí são várias travessias aqui, a travessia para o Beco Diagonal, a travessia da plataforma 9 3/4, a travessia do próprio lago para chegar nesse mundo. Ele vai ter provas, aliados e inimigos, e aqui ele aprendendo as aulas, né, ele se tornando amigo lá do Rony e da Hermione, e ele se tornando inimigo do Malfoy e do Snape. E aí vai ter a questão da aproximação, que é a aproximação da descida, que aqui é o segundo ato. E aí, se a gente for analisar a história como um todo dos filmes, a gente consegue achar semelhanças e diferenças. Mas no primeiro filme, eu considero que aqui já começa... Se aqui a gente já teve um rachinha na jornada do herói, mais para cá a gente começa a ter mais rachas. Porque, por exemplo, a aprovação central, que é o ponto central da história, né, que envolve morte e renascimento, na minha interpretação é justamente, gostaria de saber se vocês concordam, mas na minha interpretação é justamente o Harry se preparar aqui, né, passar pelas provas e aprender e tudo mais, pesquisar, saber por que tem um cão de 3 cabeças ali no terceiro andar e descobrir tudo isso, descobrir como passar por ele e tudo mais. A aproximação é a pesquisa, né, deles pelo quem é Nicolau Flamel, que está guardado em Hogwarts, e aqui a aprovação central é encontrar a Pedra Filosofal, que envolve a morte, mas não a morte literal, mas nessa dificuldade de chegar a ela. Ele perde no caminho, perde no sentido figurado, Rony e Hermione precisam enfrentar o Voldemort sozinho. Existe ali um espírito, né? O Voldemort fica menos do que uma alma ali flutuando, atravessa o Harry, ele fica muito mal, mas o Harry renasce lá na ala hospitalar, que é geralmente onde ele tem as conversas reveladoras com Dumbledore. E a gente começa o início do ato 2, que aí, a segunda parte do ato 2, né? Aí a gente tem a recompensa, que é Voldemort não voltou agora, e no caso, tem 2 recompensas aqui, né? Voldemort não voltou agora, vitória para a Grifinória, quase ali no final, nos 45 segundos do segundo tempo. O caminho de volta, que é quando o Harry, nesse caso é bem explícito, né? O caminho de volta é ele pegar o trem de volta para o mundo dele. O renascimento, só que aqui, ó, a jornada do herói já começa a não fazer sentido para essa análise de filme. Esse renascimento
ele aqui na Jornada do Herói é um clímax. E no filme, pelo que a gente está interpretando aqui, o clímax aconteceu aqui, né, no meio do ato 2. E, por fim, o retorno com o Elixir, que é o desfecho, é o herói que volta mudado e diferente, e ele volta como o Senhor de Dois Mundos. Esse retorno com o Elixir, ele funciona, essa ressurreição, o retorno do Elixir, ele faz mais sentido quando a gente analisa todos os filmes, que é quando realmente o Harry volta lá de King's Cross, daquela conversa com o Dumbledore. Mas no primeiro filme, a gente vê que a Jornada do Herói, ela não é a melhor maneira de interpretação, ela é uma das interpretações possíveis. E é isso que eu concluo aqui, que são as falhas na jornada do Harry. Assim como a gente viu nos livros que o Harry não é o herói romanesco por excelência, que a partir de determinado momento ele deixa de ter essas atitudes heróicas porque ele está pensando muito em si, nos filmes o Harry também não é o herói clássico, porque ele não tem esse amadurecimento, né? Os filmes, eles são feitos para acabar em 2 horas. As séries, elas são feitas para durar. Então, nas séries, os personagens, eles demoram muito mais para amadurecerem. E, infelizmente, é o que acontece aqui com o Harry Potter. O Harry dos filmes, o Harry do livro aqui já começa a ser uma coisa completamente diferente. Porque o Harry dos filmes, ele é um herói que ele está constantemente surpreso, e ele é um herói que está constantemente inocente, assim, sem a real noção das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Não é compatível, por exemplo, com o Harry dos livros. A gente vê o Harry no 6º filme espantado porque o Dumbledore consegue reconstruir uma sala com um aceno de varinha. Ele já está no mundo bruxo há 6 anos, isso para ele é uma coisa corriqueira. Mas nos filmes, como eu falei, o Harry é o público, ele representa o público, e muitas vezes nós, como público, nos deslumbramos com aquela cena, porque a gente também queria poder arrumar a sala com um aceno de varinha, mas a gente não consegue. Então é por isso que o Harry se espanta como a gente se espantaria. Então, essa evolução lenta do personagem dificulta às vezes, e por isso eu acho que até existe uma identificação muito maior com a Hermione do que com o Harry, porque o Harry dos filmes, ele não é uma pessoa necessariamente que você se correlata, ele não é um herói muito inteligente, ou um herói que consegue fazer tudo sozinho, como a gente tem outros personagens que são semelhantes, mas a Hermione, ela parece muito mais segura, ela se apresenta muito mais decidida, ela se apresenta muito mais, possui mais argumentos e artimanhas para conseguir sair daqueles problemas. Então, às vezes, a gente acaba se afeiçoando mais a Hermione. E aí, por fim, tem a questão das personagens unidimensionais, que eu sei que a Beatriz gosta muito do Rony, mas eu devo dizer que o Rony dos filmes, ele é um personagem bem unidimensional por vezes, ele incorre nos mesmos erros, ele tem um arco de mudança bem pequeno ao longo dos filmes, ao longo da série também. Então ele acaba por vezes sendo um alívio cômico ou um personagem ali para opor um certo ciúmes ao Harry e tudo mais. Além disso, a gente tem outros arquétipos, né? Uma das forças do livro da J.K. Rowling é justamente esses personagens coadjuvantes que são muito interessantes, que você quer saber mais sobre a história deles. E nos filmes a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso. Então eles acabam encaixando os personagens em arquétipos específicos. Eu estava conversando com a Beatriz, por exemplo, sobre os arquétipos das mulheres, em que elas se enquadram. As bruxas, as personagens femininas, por exemplo, elas são retratadas nos filmes, tem basicamente 3 arquétipos, né, que é a bruxa sábia, que é a McGonagall, que é a Hermione, tem a bruxa tresloucada, que é a Bellatrix, que é assim, que passar na minha frente eu estou enfeitiçando, e você tem a bruxa com instinto maternal, que é a Molly, que é de uma maneira ou outra a Narcisa, e por vezes a própria Gina. Então você tem personagens que são simplificados porque você não tem tempo de desenvolvê-los na tela. E aquela cena fatídica do Dumbledore no 4º livro, lá no Cálice de Fogo, que no livro ele fala:
E Dumbledore perguntou calmamente ao Harry se ele havia posto seu nome no Cálice de Fogo. E o Harry disse não. E no livro, o Dumbledore vem quebrando a sala de troféus, perguntando, você colocou seu nome no Cálice de Fogo? Que a gente sabe que aquilo não tem razão de ser dentro da narrativa. Então, eu queria explicitar para vocês essas questões, e aí quando vocês ouvirem, né, dizer que Harry Potter, os filmes principalmente, é apenas uma emulação da jornada do herói, aí vocês têm mais argumentos para dizer, pera lá, algumas coisas se encaixam, outras não. Não é tão simples assim. A jornada do herói é uma das maneiras de interpretar essa saga. Existem outras visões que a gente pode usar, né? E eu sempre considero que a melhor forma de analisar um filme, da mesma forma como um livro, é você ter esse leque de opções para você ir agregando conhecimentos e interpretações dentro daquela peça que a gente está contemplando. Muito obrigado. Deixa eu passar para o último slide. Aqui nesse slide tem a bibliografia, se vocês quiserem dar um print, mas em resumo são os vídeos que estão lá no apoio e a bibliografia do curso, que está lá na ementa, mas se vocês quiserem dar um print, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês. E a última coisa, tempinho do print, hein? 5, 4, 3, 2, 1, foi. E eu vou deixar aqui nesse último slide, só para se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, podem ficar à vontade, se vocês quiserem que a gente estenda a conversa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre os filmes do Harry Potter, sobre outros filmes, fiquem à vontade. Esse é o meu Letterboxd, esse é o meu Medium, onde eu escrevo alguns textos sobre o cinema, e o meu perfil no Instagram. E é isso.